Fala pessoal, quero através desse vídeo aqui mostrar para vocês como vocês conseguem identificar e como funciona o suporte para impressão 3D. Meu nome é Guilherme Jardim, eu trabalho com impressão 3D há muitos anos e eu tenho uma especialidade no ramo da joalheria. Então faço impressões de joias há muitos anos, somos reconhecidos aqui na Vorlontech pela qualidade da impressão e o suporte é uma coisa que influencia muito na qualidade da impressão. Se você souber colocar um suporte legal e saber identificar realmente onde é necessário colocar o suporte, então isso é uma questão que faz muita diferença na joalheria, né? Afinal de contas, o suporte, eles são aqueles apoios para a impressora conseguir fazer e tudo mais. A gente vai falar mais detalhado aqui nesse vídeo, mas quero através desse vídeo mostrar para vocês uma técnica que facilita muito para você identificar quais as regiões que precisariam de suporte, beleza? Então vamos lá, vamos para a tela do computador. Vou usar esse anel como exemplo para explicar como que a gente detecta aqui as regiões de suporte, né? No caso da joalheria. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: o maquinário que eu trabalho aqui é um maquinário que tem camadas de 25 microns no eixo Z. O que isso significa? Imagina que você vai pegar esse 3D aqui e você vai fatiar ele em fatias que têm espessuras de 25 microns. Imagina que eu vou passar uma faca aqui nesse 3D diversas vezes e eu vou cortar camadas de 25 microns, tá? Esse é um programa da Materialize, que é um programa que a gente usa aqui na empresa, em que a gente consegue meio que simular isso aqui. Então vou tentar mostrar isso aqui para vocês como que é. Ó. Aqui no eixo Z, na configuração da seção do eixo Z, eu vou colocar aqui uma camada de 25 microns, que seria isso daqui, 0,025 milímetros. E aí eu vou ligar aqui a multisseção e ele consegue me mostrar isso aqui, ó. Então, a partir do momento que eu dou a primeira camada aqui, ó, a primeira camada da impressão é como se fosse isso daqui, ok? Como se fosse essa primeira curadinha aqui, esse primeiro pedaço de resina é o que vai ficar sólido no começo. A segunda camada vai ser essa daqui. A terceira vai ser essa daqui. E por aí vai. E a gente vai dando sequência aqui. Eu consigo acelerar um pouco mais, né? E aí a peça vai crescendo aqui, né? Vamos falar assim. Então, uma coisa que influencia muito na impressão, inclusive nessa questão do suporte, é a posição em que a peça vai ser feita, tá? Então, eu estou trabalhando primeiro nessa posição, só para a gente pensar um pouco nessa posição, quais seriam os locais necessários para o suporte. Então, vamos pensar o seguinte: a partir do momento que ela começa a fazer esse pedaço aqui, ó, esse primeiro pedaço de baixo, eu preciso de ter um suporte que vai... aqui no caso, essa bandeja branca, é como se fosse a minha área de impressão da minha máquina, né? Então, eu preciso que esse pedaço de peça aqui sólido, ele grude aqui nesse pedaço aqui do fundo, que é o que a gente chama de suporte. Isso é o que vai fazer isso, é o suporte, né? Então, a gente vai construir aqui, como se fosse construir um 3D mesmo. Isso pode ser feito com pininhos, tem suporte que fazem dentes, né? Tem diversos tipos de suporte, mas basicamente você precisa nessa região de ter um suporte, ok? E aí você tem que pensar o seguinte: muitas pessoas têm a falsa ideia de que o suporte é só alguma coisa que vai precisar de grudar a minha peça na bandeja. Não, e não é bem assim. Você não tem que ter só um pedaço de suporte para encostar a peça na bandeja. Você tem que encostar tudo que precisa de encosto. A gente chama esses pontos aqui, que precisam de suporte, de pontos negativos da peça, né? Então eu vou dar sequência aqui no fatiamento, só para vocês entenderem, ó. Quando a gente continua aqui o fatiamento, imagina que eu vou ter aqui o suporte daqui da região de baixo, ok? Eu posso fazer um suporte aqui simples, beleza? Mas eu vou continuar isso daqui. Continua a construção. Até então tudo aqui, beleza, tá tudo encostando, né? Sem problema nenhum. A partir do momento que eu chego nessa parte aqui da peça, ó, numa parte mais larga, o que ele faz aqui? Ele faz uma espécie de ponte aqui, né? Então imagina que isso daqui, esse pedacinho que eu tô mostrando aqui para vocês, é um pedacinho que eu vou estar construindo assim, de repente vai ter uma camada fazendo uma ponte, né, entre um e outro. Então eu vou precisar de ter um apoio ali. Imagina que eu, de repente, estou fazendo uma coisa assim, de repente eu coloco essa folha aqui em cima. Então, se eu não colocar alguma coisa aqui no meio para segurar essa folha, isso não vai sair legal, essa folha vai dar uma caída. Então eu preciso de ter um apoio ali, né? Então vai precisar de ter um suporte aqui também. Se a gente continuar subindo aqui a peça, ó, a gente vai ver que no chatão aqui de cima, como ele é reto, ele vai precisar de um suporte também, ok? Então eu vou precisar de um suporte aqui também, ó. A mesma ponte aqui, que inclusive é uma ponte bem maior, né?
Então esse é um método que você pode sempre pensar, sempre que você pegar um STL, um 3D, você fatia ele na sua cabeça mesmo, não precisa de ter um programa desse aqui, mas você pode fatiar ele e você vai imaginando aqui os locais onde vão ter essas pontes, onde vão ter essas regiões. Quer ver um exemplo interessante? Eu vou pegar essa peça agora e vou deitá-la aqui na impressora. Ó. Então, imagina que eu vou fazer ela na impressora desse jeito, vou fazer ela deitada. Quais seriam os locais aqui para fazer o suporte? Ó, vamos lá, vamos fatiar isso daqui. Então, a primeira camada vai ser justamente essa pontinha aqui, ó. Então, beleza. Vou precisar de um suporte que vai crescer da base até lá em cima, ok? E aí eu vou fazendo aqui. E aí, olha só, como começam a surgir outros pontos aqui, ó. Então, esses pontos aqui, se eu não tiver um apoio que vai da base até nesse ponto, esse apoio vai cair e a minha peça não vai sair. Então, eu preciso de um suporte também. Olha só, eu preciso de um suporte aqui. Na hora que chegar no aro, você vai ver que ele vai fazer uma ponte bem grande aqui, ó. Olha só. Vou precisar de um suporte aqui nessa região toda aqui para apoiar. Não pode ser só num local. É a mesma ideia que eu dei para vocês da folha. Se eu segurar só numa ponta, essa folha cai. Então eu preciso segurar nela toda, ok? Então essa é uma forma que a gente utiliza aqui para detectar, né, quais são os melhores suportes. Nem sempre, às vezes, a peça que tem, vamos pensar assim, menos suporte é a que vai sair melhor. Né? Nós temos que pensar também em questões de posição. Pensa o seguinte, galera, esse aqui eu estou trabalhando na joalheria. Isso aqui é uma coisa muito fina. Então isso aqui, pensa que, sei lá, essa espessura aqui, vou ver se eu consigo medir isso daqui, ó. Se eu pegar aqui olha só, tem 0,8 milímetros esse pedaço aqui do ar, ok? Então imagina que eu estou subindo o anel na impressora, estou subindo. Vamos supor que essa impressão aqui demora aí, sei lá, 8 horas, ok? Então peguei essa peça aqui, pus lá na impressora, está demorando 8 horas para imprimir. Ou seja, quando ela tiver mais ou menos aqui, a gente pode entender que ela vai demorar aí umas 6 horas para chegar até aqui. Então demorou 6 horas para chegar até aqui. Imagina que com 6 horas a peça está desse jeito. Ela solidificou só até ali. Então a bandeja continua movimentando. Então essa peça que está aberta, ela continua fazendo movimentos ali. Ela sofre, ela balança um pouco na impressora. É muito sensível às coisas, né? Por isso que às vezes a impressão para joalheria precisa de ser um maquinário de muita qualidade. Mas aqui o que acontece? Se você faz mesmo que a peça tenha um apoio, se você faz uma coisa reta, beleza. Se você faz uma coisa que é inclinada, pode chegar a um determinado ponto que se não tiver um apoio ali do lado, isso caia. Ou isso balança demais, porque isso vai estar inclinado para o lado. Então, às vezes o suporte não é só numa ponte reta, pode ser que seja numa região inclinada também, ok? Então aqui, por exemplo, a gente trabalha aqui com essas... ela tem aqui essas grifas aqui, ó, crescendo um pouco inclinado na peça, né? Aqui a gente pode ver que ela cresce um pouco inclinado, ó. Então pode ser que seja interessante colocar um pedacinho de suporte aqui também, ó, ok? Vou marcar aqui as regiões aqui para a gente entender um pouco. Seria como se fosse uma coisinha... Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Seria como se fosse aqui, ó. Nesse pedacinho eu vou precisar de um suporte. Nesse pedacinho aqui eu vou precisar de um suporte. Aqui também pode ser que precise de um suporte. Aqui também, ok? Aqui nessa região toda que eu falei com vocês vai precisar de um suporte, né? Aqui tudo vai precisar de suporte. Aqui embaixo vai precisar de suporte também, né? Aqui também na ponte aqui vai precisar, do lado de cá a mesma coisa. Então tudo isso aqui vai precisar de suporte, tá vendo? Aqui na região interna, olha só, na região interna também vai precisar de suporte. Então esse é o raciocínio, galera, esse é o raciocínio para quando você vai pensar num suporte para joalheria. Você tem sempre que pensar em quais são esses pontos, quais são os pontos negativos da peça, ok? Então eu comentei com vocês que nem sempre, às vezes, a peça com menos suporte é a peça melhor. Porque afinal de contas o suporte ele vai marcar a peça ali naquele local. Mas nem sempre, às vezes uma peça que tem menos suporte, ela sai melhor. Por quê? Às vezes essa peça aqui, por exemplo, pode ser que ela não tem, né? Mas pode ser que ela tenha aqui uma logomarca aqui dentro. Pode ser que ela tenha alguns detalhes que saiam melhor na impressora se for feito deitada, né? Se for feito nessa posição aqui que eu mostrei para vocês. Ok? Pode ser que saia melhor nessa posição. Então talvez compense colocar mais suporte para que o resto da peça saia melhor. Então existem muitas questões na joalheria, mas eu espero que através desse vídeo aqui dê pelo menos para vocês entenderem um pouco como que funciona essa questão do suporte, ok?